Aí eu sinto que eu acho melhor falar sobre o filme Feios, né? O filme Feios. Como é? Eu não vou dar spoiler, como eu falo, né? Eu vou falar só o início do filme mesmo para criar um contexto, né? Bom, esse filme é um filme que chama distópico, é um filme de uma realidade futura, pode acontecer como pode não acontecer, né? Chama distópico, como se fosse assim, aquele livro de George Orwell, que é 1984, que também fala de uma sociedade distópica e tal. Nessa sociedade distópica, as pessoas, elas são normais até os 16 anos de idade, e quando completa 16 anos de idade, elas recebem do governo de graça, né, um procedimento estético para que elas fiquem bonitas, né, tanto homem quanto mulher. A ideia é que a gente saia daqui sabendo um pouco mais do que chegou, né? E não só saber, como também praticar. Não adianta a gente ter o conhecimento e guardar pra gente, né? Nós temos que praticar. Bom, sempre quando eu venho falar alguma coisa aqui, alguma palestra, sempre eu tenho uma inspiração de algum filme, de algum livro, de alguma coisa que eu li, né? Então, essa semana me apareceu 2 filmes, né? Um filme se chama Vida e outro filme se chama Feios, né? São assuntos que eu poderia desenvolver várias palestras para cada um desses filmes. Aí eu sinto que eu acho melhor falar sobre o filme Feios, né? O filme Feios. Como é? Eu não vou dar spoiler, como eu falo, né? Eu vou falar só o início do filme mesmo para criar um contexto, né? Bom, esse filme é um filme que chama distópico, é um filme de uma realidade futura, pode acontecer como pode não acontecer, né? Chama distópico, como se fosse assim, aquele livro de George Orwell, que é 1984, que também fala de uma sociedade distópica e tal. Nessa sociedade distópica, as pessoas, elas são normais até os 16 anos de idade, e quando completa 16 anos de idade, elas recebem do governo de graça, né, um procedimento estético para que elas fiquem bonitas, né, tanto homem quanto mulher. Pode dizer que é obrigado a passar por esse tratamento estético, né, para ficar bonita. E as pessoas ficam realmente bonitas, porque entra numa máquina, a máquina é cheia de agulha, cheia de várias coisas, e aí faz o procedimento, a pessoa muda a cor do olho, não envelhece, deixa de envelhecer, porque recebe procedimentos, fica toda bonita, muda a cor do cabelo se quiser, é a pessoa que escolhe, né, como quer ficar, mas no geral a pessoa fica bonita. Bom, só que como é um filme que fala sobre uma realidade distópica, tem sempre o outro lado, né, que nem sempre esse lado que é mostrado para a sociedade é o lado perfeito, né? O lado bonito. Tanto que nessa sociedade, quem passa por esse procedimento é chamado de os perfeitos. E quem não passa é chamado de os feios, né? E nós aqui que estamos aqui na sala, nós somos chamados os enferrujados. Quem são os enferrujados? São aquelas pessoas que destruíram o planeta, né? Poluíram os rios, queimaram as florestas, fizeram essas coisas todas. E aí, com isso, acabou os recursos naturais, e aí teve uma guerra. Depois dessa guerra, eles entenderam que as pessoas teriam que parar de brigar por ser uma diferente da outra, né? Acabar o preconceito. Então, esse procedimento, além de cuidar da parte estética da pessoa, cuida da mente também, né? Mexe na mente, aí você deixa de ser preconceituoso, e várias outras coisas, entendeu? Encarar as pessoas com diferença, todo mundo passa a ser visto como igual, tal. Aquela sociedade perfeita que a gente sabe que no nosso nível evolutivo é impossível acontecer, né? Nesse nível que a gente está no momento é impossível acontecer. Para isso acontecer tem que ser feito à força. E nada feito à força é bom, né? Nada feito à força é bom. Então, tem um grupo nesse filme também que é chamado Neblina, acho que é Neblina ou Nuvem, eu esqueci o nome agora, ou é Neblina ou é Nuvem,
E esse grupo é aquele grupo dos rebeldes que não querem, que não passaram por esse procedimento, né? E não concordam com esse procedimento e querem acabar com isso, né? E aí criou-se isso, eles viraram os rebeldes e tal, não sei o quê. Aí o filme se desenvolve em cima disso, certo? Aí, esse filme todo, o que é que nos leva, né, a pensar? Leva a gente a refletir bastante coisas, né? Muitas coisas ali. Uma delas é que a gente, assim, a dificuldade que a gente tem de ver as outras pessoas como iguais, né? Nós temos dificuldade de encarar o outro como igual, a gente assim, meu irmão, não sei o quê, às vezes é irmão mesmo, carnal, né? Mas a gente tem dificuldade de encarar o outro como um ser igual a gente, que é cheio de defeitos, cheio de acertos, né? Mais defeitos do que acertos, né? Igual a gente, né? Nós temos mais falhas do que acertos. Estamos tentando reverter isso, né? Para isso que a gente está aqui na Terra, para evoluir, para que os nossos defeitos passem a ser menos do que os acertos, né? Mas tudo bem, a gente vai evoluindo e a gente vai chegar lá com fé em Deus, com certeza, todo mundo nesse planeta aqui vai evoluir. Daqui a um futuro, né, daqui a alguns bilhões de anos, todos nós que estamos aqui vamos ser anjos. Imagine, todos nós, hoje a gente encara como os anjos, que é uma coisa inatingível, mas nós vamos chegar a esse nível, né? Nós vamos ser também anjos. Mas para isso a gente tem um longo caminho a desenvolver, né? Várias encarnações de planetas diferentes. A gente não vai encarnar só aqui na Terra, a gente vai encarnar em outros planetas com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com formas diferentes, né? Sempre humanoide, né? Porque quando a gente chega a esse nível de humano, cabeça, tronco, membros, todos os planetas que a gente encarnar vai ser assim, a gente vai ser humanoide. A gente pode assim ter penas, ter pelos ou coisa assim, mas vai ser sempre aquele formato de ser humano, certo? Então, quanto a isso, não tem, porque a evolução ela não regride, né? Nós nunca vamos voltar a ser animais, né? Nós vamos sempre evoluir. E aí, na esteira desse assunto, que eu quero falar sobre os corpos, os 7 corpos os 7 corpos que a gente tem. Nós temos um corpo físico e 6 corpos espirituais, né? Bom, nós temos o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental baixo e o corpo mental alto. Nós temos o corpo búdico e nós temos o corpo átmico, certo? Bom, vamos lá. Corpo físico. São nossos corpos aqui, né? Cheio de falhas, né? Toda hora a gente tem que tomar um remédio. Quanto mais a gente vai ficando velho, mais vai tendo que cuidar, né, da saúde, porque o corpo vai envelhecendo, vai ficando cheio de defeitos, mais defeitos que já tem. Tem que cuidar mais, né? Que a boa parte das pessoas não cuidam, né? Não cuidam, vai levando, vai deixando para lá. E aí quando já está lá na reta final que quer, né, voltar, cuidar, tal, mas aí, né, às vezes consegue dar uma melhorada, mas às vezes não consegue. Bom, esse é o corpo físico que a gente tem, né? O corpo físico, para que ele serve? Ele serve para a gente experienciar a vida aqui na Terra, certo? A gente é um espírito em uma experiência física, certo? Nós somos um espírito, então nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência física, certo? Nós somos assim, não é o contrário. Nós não somos um ser físico que tem um espírito, é o contrário, nós somos um ser espiritual que tem um corpo físico para viver o que a gente tem que viver, né? O que foi planejado, o que a gente aceitou, né, para vir para cá e viver, certo? Tudo bem até aí? Bom, aí vem todos os outros 6 corpos espirituais. Começa com o corpo duplo etérico. O que seria o corpo duplo etérico? O duplo etérico, imagine assim, que é uma membrana. Nós temos o corpo astral, a nossa alma, né, chamado de alma, e nessa alma tem um corpo em volta, como se fosse uma pele desse corpo, uma membrana que protege esse corpo astral. Essa membrana, esse corpo astral, é chamado de etérico ou duplo etérico, certo? Quando a gente adoece primeiro
nesse corpo astral, nesse duplo etérico. Por exemplo, eu fumo, eu bebo, eu perco noite, eu falo mal dos outros, eu desejo mal aos outros, tal. Onde é que vai ser tudo retornado para mim, baseado na lei do retorno, né? Na lei do ação e reação. A lei do retorno é a lei de ação e reação, que seria assim, eu classifico assim, a lei da ação e reação é uma coisa imediata, você dá uma topada, você toma uma topada, seria assim. E a lei do retorno seria assim, eu faço um mal a alguém, tempos depois eu sofro esse mal de alguma forma, seria a lei do retorno. Então essas duas leis, elas estão funcionando com a gente o tempo todo, né? A gente que às vezes não percebe isso, mas quando a gente percebe, a gente começa a ver, eu não vou fazer isso porque, a gente começa a se frear, eu não vou fazer isso porque eu sei as consequências que vai ter para mim, né? Se eu não quero, por exemplo, eu não quero fazer o bem de graça para a pessoa, pelo menos o mal eu não vou fazer para mim, né? Assim, eu não vou prejudicar alguém porque eu sei que existe duas leis que funcionam o tempo todo, que é a lei do retorno e a lei da ação e reação, né? São leis criadas por Deus e eternas, certo? Bom, então, quando eu fico doente, primeiro que vai ficar doente vai ser esse duplo etérico. Por exemplo, eu fumo a vida inteira. Quem vai ficar doente primeiro? Meu corpo físico? Não, vai ser criado buracos nesse meu duplo etérico, né? Não é uma membrana. Essa membrana é uma parte fina, bem sutil, muito mais sutil do que o corpo físico. E aí vai ter buracos, e nesses buracos pode entrar várias energias para o meu corpo astral, para a minha alma, certo? Quantas pessoas vocês já ouviram falar assim, a alma de fulano está doente, né? Por que a alma de fulano está doente? Porque houve um vazamento nesse duplo etérico, nesse corpo etérico, né? Nesse duplo etérico que protege a alma e separa a alma do corpo físico. E aí houve um buraco e quando começa a entrar energias que não deveriam entrar, né? Não tem mais aquela barreira de proteção. Então, qual é a consequência depois? Quando o nosso corpo, nosso duplo etérico está doente, já está prejudicado, isso desce para o corpo físico. E aí que surgem as nossas doenças. Muitas doenças que a gente fica assim, eu cuido de minha saúde e tudo, como foi que essa doença apareceu, né? Como foi que essa doença apareceu? Teve um histórico para essa doença aparecer. Ela não surgiu do nada, certo? Essa doença ela foi aos pouquinhos se instalando no seu corpo, no seu duplo etérico, e depois ela se manifestou no corpo físico, certo? Então, muitas vezes, quando a pessoa vai no centro espírita, numa casa de umbanda, numa igreja evangélica e tal, na verdade ela está indo tratar lá a parte espiritual dela, né? Porque nesses lugares não cuida do corpo físico, cuida do espírito, né? Cuida do nosso lado espiritual, não é assim? Então, a primeira parte que precisa ser tratada numa doença é a parte espiritual, porque se trata só a parte física, o que é que vai acontecer? A doença volta, né? Ela pode até demorar um pouquinho, mas depois ela volta. E muitas vezes, quando a gente não cuida do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, essa doença pode voltar com mais força, né? Ela pode voltar com mais força, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é só cuidar do físico, eu me alimento bem, eu faço exercício e tal. E o seu lado espiritual, como é que está? Como é que você está? O que é que você está fazendo para cuidar do seu lado espiritual, né? Então, é isso daí. Deu para entender até aí? Ou dúvidas? Para a gente seguir adiante. Aí, nesses casos assim, quando, por exemplo, a pessoa tem a oportunidade de se tratar e não se trata. Lá no mundo espiritual, quando essa pessoa é recebida, muitas vezes ela nem é recebida, não tem ninguém para receber ela. Por quê? Porque essa pessoa é vista como um suicida, né? E o suicida não é bem visto no mundo espiritual, certo? O suicida ele não é bem visto porque quem deu a vida a gente, quem foi? Deus. Quem tem o direito de tirar? Deus, né? Se a gente abrevia a nossa vida, a gente está querendo tomar o lugar de quem? De Deus, não é? Então, está errado, por isso daí já está errado, né? E outra, quando a gente não cuida do nosso corpo, tanto espiritualmente quanto fisicamente,
A gente não está dando valor que recebeu de graça, né? Que a gente recebeu de graça isso. A gente não precisou trabalhar para ter para existir, né? A gente tem que dar, porque desde que a gente foi criado por Deus, a gente passou a existir. Imagine, nunca mais a gente vai deixar de existir. Olha que maravilha, né? É uma bênção. A gente quer dizer assim, imagine você saber que você vai existir pro resto da vida. Pro resto da vida, não, para sempre, né? Você vai existir para sempre. Isso é uma maravilha, né? Que a gente não dá valor muitas vezes. A gente não valoriza isso, né? Então, essas doenças, elas vão se manifestar primeiro nesse duplo etéreo e depois vai descer para o corpo físico. Aí quando desce para o corpo físico, aí aquele Deus nos acuda, corre para médico, não sei o que, toma remédio, não sei o que, né? E aí quando fica bom do corpo, da parte física, o que é que faz? Cuidou do lado espiritual? Será que cuidou? Não? Aí quando não cuidou do espiritual, né? O que é que vai acontecer? A doença aparecendo de novo, às vezes mais agressiva, né? Então, a gente tem que cuidar. Quando aparece uma doença, cuidar sempre do corpo físico, logo de imediato, para remediar o problema, mas também cuidar do lado espiritual, que foi o que desencadeou, né? Assim, o que é que eu estava fazendo antes? Como eram meus pensamentos? O que é que eu fazia antes que me levou a deixar assim? Como é que eu guardava as mágoas que faziam para mim? Que mágoa dá muita doença, né? Por exemplo, alguém me fez um mal. Esse mal é meu? Eu já falei aqui, não, esse mal é da pessoa que fez. Ela tem que levar de volta o mal dela, ela não tem que guardar o mal que ela me fez, não, certo? Ela me fez o mal, tudo bem, ó, leve seu mal de volta. Eu não quero o seu mal, pode ficar com ele para você. Eu não quero mal nenhum para você, porque esse mal não é meu, então não vou levar comigo. Mas quando a gente traz mal para a gente, o mal que a pessoa fez, a gente guarda aquilo, guarda como rancor, como mágoa, né, como raiva. O que é que acontece com o nosso corpo? Ele adoece, vai adoecendo, né? Vai adoecendo, a gente muitas vezes nem percebe, porque é uma raivazinha ali, é um ódiozinho aqui, é alguma coisinha ali que acontece, a gente vai tudo vai acumulando, até que uma hora aquilo se transforma em doença, né? Se transforma em doença, aí pronto, aí tem que tratar, não tem jeito, certo? Bom, aí a gente tem o corpo astral superior e o corpo astral inferior. No corpo astral inferior é aquela parte que a gente guarda todas as nossas paixões, né? Os nossos desejos, por exemplo, uma pessoa que vive só os prazeres da carne, né? Só vive de satisfazer a carne, não quer saber de conversa espiritual, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, só quer saber de curtir, de beber, se for homem pegar mulher, se for mulher pegar homem, ou seja, viver aquela vida mundana que fala, né? Então, essas paixões, isso daí são paixões que a gente tem. Por exemplo, se eu sou viciado em jogo, se eu sou viciado em bebida, se eu sou viciado em cigarro e tal, essas paixões todas que a gente tem, está armazenado ali no corpo astral, no corpo astral baixo, certo? É ali que a gente tem que começar a trabalhar essas paixões para ver se elas ficam sob controle, né? Porque a gente tem a nossa parte animal que precisa ser como é que se diz assim, educada, né? Essa parte animal que a gente tem precisa ser educada. Assim, se eu sou viciado em sexo, eu tenho que controlar isso, né? Eu não sou animal, ou não sou mais animal, né? Então eu tenho que controlar isso, eu tenho que começar a cuidar dessa parte daí para ver se eu evoluo, né? Eu tenho que evoluir. Então, essas paixões estão armazenadas ali no nosso corpo astral baixo, certo? Entendido até aí? Pronto. Aí tem o corpo astral, corpo mental baixo, né? Falei. Corpo mental alto. O corpo mental alto é onde estão os nossos sentimentos. Quando a gente sente amor, ele está ali. Quando a gente sente alegria, quando a gente sente prazer pela evolução do outro, tal, a amizade, tudo está acumulado, tudo está guardado nesse corpo mental alto, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que sair
Aí tem que procurar evoluir do corpo mental, do físico e ir subindo, né? Ir subindo, trabalhando cada um desses corpos que a gente tem, né? Físico e astral, trabalhar isso para ver se a gente chega lá onde eu quero terminar, né? Bom, então nesse corpo mental alto é que as pessoas que já conseguiram evoluir bastante, né? Vivem nesse nível aí, nessa dimensão, né? Pode ser nessa dimensão, elas vivem nesse corpo mental alto, né? Aí depois desse corpo mental alto, tem o corpo búdico. O corpo búdico, aí já é mais evoluído ainda do que o corpo mental alto. No corpo búdico eu tenho todas as minhas lembranças de quem eu fui e de quem eu era, né? Eu tenho todas essas lembranças, desde lá de quando eu fui criado até a atualidade. Eu lembro de tudo. Quando eu estou vivendo no meu corpo búdico, eu tenho todas essas lembranças, eu sei de tudo assim. Eu sou tipo assim, um semideus para mim mesmo, né? Eu sou um semideus para mim mesmo, porque eu sei de tudo assim. Eu sei as coisas que eu passei, eu sei tomar decisões, várias coisas assim, que a gente assim, poxa, se eu tivesse essa mentalidade aí, eu ia viver muito bem nesse corpo físico, né? Mas a gente chega lá, todo mundo vai chegar lá, não se preocupe, assim, ó, nós vamos chegar lá sem sofrimento, sem pressa, né? Porque até a pressa, muitas vezes, é um sofrimento, né? Assim, você quer chegar lá, aí você vai estudar, você quer... E a evolução, como sempre se diz, não dá saltos, né? Você vai passando. Tem períodos de sua evolução que é mais rápido, tem períodos de sua evolução que é mais lento. Mas todos os períodos que a gente veio até aqui, até chegar nesse corpo humanoide, a gente já passou por uma boa evolução de bilhões de anos. Nós não somos aqui seres que acabou de chegar, de existir. Nós já existimos há bastante tempo, né? Uns mais, outros menos, né? Mas todos nós já passamos por uma boa evolução até chegar a ser humano, né? Até ter esse corpo humanoide, certo? Bom, então no corpo búdico nós já não cometemos erros, quer dizer, se cometemos erros, cometemos muito poucos erros, certo? Porque a gente já tem uma noção, a gente já sabe ver, a gente já tem acesso ao passado, presente e o futuro, a gente já tem esse acesso, a gente já consegue visualizar isso. Então, se eu vou fazer uma coisa hoje, o passado, o presente e o futuro nesse nível, é uma coisa só, basta assim eu me concentrar, por exemplo assim, eu quero enxergar meu futuro, eu vou enxergar, claro, tem gradações para enxergar o futuro, né? Quanto mais evoluído, mais você consegue adentrar o futuro. Quando também, eu acredito que o passado também seja assim, mas quando você chega nesse corpo búdico, você consegue, se você se concentrar, você consegue ver o futuro, você consegue ver o presente, você consegue ver o passado, se torna uma coisa só, né? Nesse corpo búdico. E aí chegamos ao corpo átmico, que é onde a gente quer chegar, né? E vamos chegar. O corpo átmico já é aquele corpo dos anjos, né? É onde os anjos chegam. No corpo átmico, nós somos pura luz, nós já não temos mais nada de matéria física, nada de matéria astral, nós somos pura luz, é onde Jesus já chegou, né? Nós somos pura luz, nós já sabemos como fazer, como se comportar, já não temos mais negatividade nos nossos sentimentos, nenhuma, zero negatividade, nós somos assim, pura luz, né? Nós, hoje comparado, nós seríamos nossos deuses, né? Quando a gente chega no corpo átmico, o corpo físico, nós seríamos nossos próprios deuses, né? Então, é assim, é onde a gente, né, pretende chegar. Mas para por aí, será? Será que a evolução para aí no corpo átmico? Não. Aí tem as gradações, né? Vai tendo gradação 1, gradação 2, gradação 100 e por aí vai, né? A gente não sabe, eu não sei onde é que gradação Jesus está nesse momento, mas com certeza Jesus está no corpo átmico, né? Ele já é um ser átmico, ele não tem mais corpo físico nenhum, nem corpo espiritual nenhum, ele é pura luz, né? Os anjos também são pura luz, então é muito difícil
para esses seres, por exemplo, chegar aqui na Terra, por exemplo, se eles quiserem se materializar aqui na Terra, eles têm que fazer todo um trabalho para conter essa luz que eles têm. E quanto mais luz eles têm, mais eles precisam se condensar, mais adensar, né? Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em corpo astral, né? Ele ressuscitou em corpo astral, mas como ele é muito evoluído, ele tem condição de ele mesmo se condensar, né? Ele foi se condensar para provar a Tomé que ele era tocável, né? Ele teve que se, como dizer assim, materializar para que Tomé acreditasse que ele era ele, né? Então, olha o trabalho que Jesus fez em amor, né, a nós, né, seres humanos normais, né? Ele se condensou uma parte dele, né, que ele não precisa se condensar todo, às vezes só uma parte dele se condensa para criar um corpo físico, para que a gente possa tocar, ver, né, muitas vezes até cheirar, tal. Então é um poder que nós vamos ter futuramente, né? Como poder, nós vamos viver em pensamento, nós vamos ser pensamento, né? Hoje o nosso pensamento já domina os nossos sentimentos, que dominam as nossas condições físicas, não é assim? Nós pensamos, agimos e depois sofremos as consequências, ou causamos as consequências, não é assim? Então nós, a princípio, nós já somos um pensamento, já somos um ser pensamento. Só que como nós temos ainda todos esses corpos que eu citei até agora, então nós sofremos a interferência de cada corpo desse daí, né? Às vezes eu quero fazer assim, eu sou uma pessoa boa, eu me acho uma pessoa boa, né? Mas o meu corpo físico ainda é muito assim, grosseiro, né? Então, eu vou sofrer aquelas influências do meu corpo físico. Às vezes eu nem quero fazer certas coisas, mas aí lá no meu corpo grosseiro ainda tem aquele, que diz assim, aquele ranço, né? Fala-se aquele ranço, eu vou lá e faço, né? Eu posso me arrependo até depois, mas aí já fiz, acabou, já fiz, entendeu? E de onde vem essa vontade de fazer as coisas erradas, fazer o mal? Desses outros corpos, né? O corpo mental baixo, do corpo físico, que ainda não está evoluído, né? Porque à medida que a gente vai evoluindo, o que é que vai acontecendo? Até o nosso corpo físico vai se tornando mais sutil, certo? A gente vai mudando de dimensão. Quando a gente chegar à quinta dimensão fisicamente, a gente, para quem ficar ou viver a terceira dimensão, vai achar que a gente é um espírito. E a gente não é um espírito. Quer dizer, para a gente lá, quando estiver na quinta dimensão, com fé em Deus, eu quero estar, né? Vocês acreditam também, né? Que ele está na quinta dimensão. Vocês vão lá, vão tocar no outro. Vai ser normal para a gente, vai ser corpo físico. Mas quem viver aqui na terceira dimensão, vai achar que a gente é um espírito. Entendeu? Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando de dimensão. E à medida que a gente vai mudando de dimensão, a gente vai se tornando mais sutil. A gente vai se tornando mais sutil na sexta, na sétima, na oitava e por aí vai. A gente tem mais de 100 dimensões para a gente evoluir. Eu acho que é infinito, né? Se Deus é infinito, a gente tem condição de evoluir infinitamente, né? Porque toda vez que a gente evolui, Deus está mais evoluído do que a gente. A gente evolui, Deus já está lá bem mais adiante do que a gente. Então, ninguém nunca vai ser evoluído como Deus. Mas a gente tem uma condição de evoluir para se tornar o Deus da gente mesmo, né? A gente tem condições de saber fazer, assim, ter um poder sobre a gente mesmo que os deuses têm, né? Os deuses têm um poder que a gente diz assim, Deus, aquele Deus lá é poderoso, aquele Espírito lá é poderoso. Nós temos condições de chegar a isso também. Basta a gente querer, né? Cada um de nós querer. Agora é só querer e não fazer nada? Não, tem que agir, né? Nós estamos aqui na terceira dimensão porque a gente está no momento de agir. Então, por exemplo, eu estou com
como eu tive agora, uma vizinha lá que essa semana toda eu senti que ela precisava de uma visita, né? Aí disse assim, ó, quando eu voltar do centro eu vou lá fazer uma visita a ela, mas aquele negócio assim, vá logo fazer essa visita. Aí cheguei lá, ela descarregou tudo que ela estava sentindo e tal, e falou, por isso que eu demorei para voltar também. Aí, pronto, aí eu dei conselhos a ela, de como é que eu ajo em relação à minha família e tal, né, que ela, é uma situação parecida, só que ela está vivendo dentro de casa, né, ela está vivendo isso dentro de casa, que a mãe mora com ela. Então, é difícil, né, é difícil. Então ela conversou, deu conselhos e tal, no meu pouco conhecimento, né, eu dei os conselhos e tal. E aí eu acredito que aliviou um pouquinho a angústia que ela estava sentindo, né? Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer isso, alguma coisa me prejudicou aí? Eu fazer isso? Não me prejudicou, só me ajudou, né? Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer isso, por que não fazer? Né? Isso vai ajudar na nossa evolução, porque assim, quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado, de alguma forma a gente é ajudado, né? Não existe assim, mal que não retorne, como bem também que não retorne, né? Tudo que a gente faz tem um retorno para a gente, de alguma forma vai ter um retorno, vai ter consequência, né? Então, mas então vou fazer o bem a fulano, porque aí eu vou ter o retorno. Aí já perdeu tudo, que não é assim, né? Não é assim que funciona, né? Não é assim, pensando tão friamente assim que as coisas funcionam. Não é isso? Se fosse assim, a gente não conseguiria viver, a gente não conseguiria nem encarnar, porque a gente tem um histórico de encarnações anteriores, né? Então, boa parte das pessoas que a gente está convivendo atualmente, de alguma forma a gente já cruzou com essa pessoa anteriormente. Sabe, se no passado eu não magoei essas pessoas todas que me magoam. Pois é. E aí como é que eu ia conseguir viver, né? Se tudo eu levar a fé e fogo, guardar, né? Querer dar o troco, você trabalhar a lei de Talião, né? A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Imagine se a gente vivesse assim. A gente ia viver num mundo de barbaridade ainda, né? Qual que foi que eu fiz na outra reencarnação? Pois é, eu já disse aqui que a gente é bom nessa vida, né? Mas e nas outras vidas? Será que eu não chicoteei pessoas? Será que eu não decapitei pessoas? Será que eu não traí? Eu não fiz várias coisas para estar aqui ainda? Só para a gente ter uma ideia do que a gente aprontou nas outras vidas, é só a gente ver que a gente ainda está aqui. Por que a gente está aqui ainda no mundo de terceira dimensão de prova e expiação? Porque boa coisa a gente não foi, né? A gente está aqui para ver se resolve, né? Essas coisas todas que a gente deixou de outras vidas, de outras situações, né? Senão a gente já teria virado anjo, a gente já teria virado santo, né? Ou, sei lá, alguma coisa assim, a gente já estaria em outro patamar, né? Estamos aqui é porque está fazendo alguma coisa. Porque a gente não era flor que se cheire, né? Como é que diz? A gente não era flor que se cheire nas vidas passadas, né? Nessa vida não, parece que a gente tomou jeito, estamos aqui procurando nossa evolução, né? Estamos aqui procurando aprender mais, fazer o bem, né? Pelo menos a gente está agora, né? Já nos trilhos, né? Se a gente não estava nos trilhos até as vidas passadas, pelo menos nessa a gente está procurando estar, né? Graças a Deus, né? Temos que agradecer a Deus todo dia por a gente estar nesse caminho que a gente escolheu nessa vida, né? Daqui para frente é só alegria, né? Fé em Deus é só alegria para todo mundo. Então, vamos pensar assim, que o mal que eu faço é meu, não é de ninguém. O mal que a pessoa faz a mim é dela. Fique com ela, não vou pegar para mim, né? Porque quando eu pego isso, se eu pegar isso, esse mal passa a ser meu. Se esse mal passa a ser meu, vai me fazer mal. Não, o mal não vai fazer bem, né? O mal só vai fazer mal. Então, guardar o que não presta é a pior coisa, né? Fez o mal, passa adiante, né? Segue adiante, deixa para lá. Porque a gente pensa assim, fulano me pisou no meu pé, eu vou pisar no pé de fulano. Não é assim que funciona. Né? A lei do retorno, ela funciona assim.
alguém pisou no seu pé, siga adiante, né? Porque com certeza vai aparecer alguém para pisar no pé dessa pessoa, né? Se não pisar num pé, vai pisar nos dois, né? Então deixa lá, o que é o mal que essa pessoa fez, ela leve com ela, né? Como se a gente fez algum mal, vamos procurar eliminar logo, porque esse mal vai nos acompanhar até a gente conseguir eliminar ele, né? Então, esse mal pode se transformar até numa doença, né? Em alguma coisa assim, séria pra gente, né? Então, vamos tentar eliminar isso daí e ficar de bem com a gente primeiro, né? Primeiro a gente tem que ficar de bem com a gente e depois, na sequência, né, ficar de bem com as pessoas, né? Aquilo, amar o próximo como a si mesmo, está dizendo exatamente isso. E quem é o próximo? É só meu irmão, minha mãe, meu pai, meus filhos? Não. O próximo são todas as pessoas. Agora, como a gente não tem, como eu sempre gosto de dizer assim, ó, como a gente está em processo de evolução, a gente não vai conseguir amar a humanidade nesse momento, né? Não tem como a gente amar a humanidade nesse momento. Então vamos por parte, sem se agredir, né? Como é que a gente começa a amar? Primeiro começa a amar a gente, né? Começar a amar a gente mesmo. Vamos nos amar mais, né? Fazer um bem pra gente. Depois a gente começa a amar o próximo, bem próximo, né? Que é nossos entes familiares, né? Começar a relevar o mal que nossos entes familiares fazem, né? Depois a gente vai para os nossos vizinhos, né? Depois a gente vai para os nossos colegas de trabalho. Depois, isso é passo a passo, né? Aí vai chegar um ponto que a gente vai estar amando a humanidade. Vai ser fácil amar a humanidade sem querer retorno, entendeu? Porque amar isso é você amar sem esperar a retribuição, né? Porque assim, se você ama uma pessoa ruim, você vai esperar que ela lhe ame? Não, né? É impossível uma pessoa ruim amar. Ela não ama nem ela mesma, né? Quanto mais amar você. Então, se você assim botou que você tem capacidade de amar tal pessoa, não espere retribuição dela. Ame por amar, né? Ame por amar. Esse é o caminho, certo? E aí, isso vai se tornar uma coisa assim tão natural, tão fácil, que você nem vai pensar a respeito. Você vai começar a amar as pessoas sem pensar assim, eu vou gostar de quem gosta de mim. Não é como diz a música, não tem uma música? Gostar de quem gosta de mim, que é fácil, né? É muito fácil você gostar de quem gosta de você. E de quem não gosta de você, você consegue gostar? Como é que a gente sabe que a pessoa que a outra gosta da gente? Pois Gostar é. de quem gosta de mim. A gente está gostando e o outro não gosta. Pois é. Normalmente a gente avalia pelo bem que a pessoa nos faz, né? Não dizem assim que a gente é bom enquanto está servindo? Não é isso? Para muitas pessoas, a outra é boa enquanto está servindo a ela. Quando deixa de servir, passa a ser uma pessoa ruim, né? Então, às vezes a gente acha que a pessoa gosta da gente porque está servindo a gente, né? Quando deixa de servir, fulano não gosta mais de mim. Dá um prato de comida a uma pessoa que está passando fome, né? Pronto. Aí você fica esperando que essa pessoa, né? Obrigado, tal. Não, e às vezes, muitas vezes a pessoa pega um prato de comida, vira as costas e vai embora. Porque às vezes também acontece isso, ó. Você deu aquele prato de comida, a pessoa virou as costas e foi embora, porque ela ali, ela está com raiva dela mesma de ter precisado desse prato de comida, entendeu? Ela está ali chateada com isso. O ego dela está dizendo ali, eu não preciso disso, mas vou ter que aceitar, entendeu? Então ela está chateada com ela, né? Às vezes não tem nada a ver com você. E aceita, como você falou, cheio de ódio, cheio de mágoa, de ressentimentos, né? E ali vai sendo tudo acumulado. Nós ainda temos o ego muito forte. Nós achamos assim, ó, que ser humilde é ser pobre, né? Nós ainda acreditamos que ser humilde é ser pobre, né? Que todo pobre é humilde, né? Que ser pobre é ser humilde e ser rico é ser egocêntrico, né? E, na verdade não é assim. Muitas vezes nós estamos ali na pobreza pelo nosso ego, né? Pelo nosso ego que nós estamos ali, né? Se nós tivéssemos oportunidade, né, se todo mundo tivesse oportunidade, mas se algumas pessoas tivessem a oportunidade de não estar ali, estariam prejudicando milhares de pessoas,
entendeu? Por causa disso, por causa do ego. Às vezes assim, ó, a gente fica assim, eu não tenho que aceitar tudo, não tem mesmo, entendeu? Assim, eu não tenho que aceitar tudo de todo mundo que faz comigo. Não, isso não é humildade, isso na verdade é vaidade, entendeu? Você achar que você é um santo, que você tem que aceitar tudo, tal, não sei o quê. Não, cada coisa a seu tempo, certo? Vai chegar um momento que a gente não vai dar respostas mesmo não, entendeu? Vai chegar um momento que a gente vai seguir adiante, como eu falei, né? A gente vai seguir adiante. Mas nesse momento, se a gente faz de conta de que a gente está aceitando tudo, a gente está sendo vaidoso. Pode parecer não ser, não ser, mas a gente está sendo vaidoso. Que é aquela bondade, não sei o que, mas não é bem assim. Quantas pessoas você conhece que ao contrário diz que é tão boazinha assim, que chega a dar raiva? Tem pessoas assim que você assim, pô, como é que fulano é tão boazinha? Vá ver se essa fulana ou fulano é tão bonzinho assim. Dê uma oportunidade a ele, dê poder, né? Vá conhecer, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder de decisão a ela, dê poder a ela sobre outras pessoas, para ver se ela continua sendo boazinha, se ela continua fazendo bem, entendeu? Então, é muito assim, relativo a esse negócio de ser bom ou ser ruim. Nós temos que viver de acordo com a nossa evolução, né? Procurar sempre pensar para o alto, né? Sempre à frente, né? À frente ao alto, né? Não tinha um desenho assim? À frente ao alto. Muita gente assim, ó, era realmente um senhor feudal em outras vidas e não largou esse ranço, né? Disse assim, ó, nessa encarnação eu quero vir bem pobrezinho, eu quero vir independente dos outros, porque eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Aí quando chega aqui, olha a natureza da pessoa se manifestando, né? Porque se a gente não trabalha na nossa natureza, né? Lá aquele corpo astral inferior que eu falei, né? O corpo mental inferior, a gente vai continuar agindo como a gente agia anteriormente. Todas as nossas paixões estão lá sem controle, sem domínio, né? Enquanto a gente não controlar isso, não dominar isso, a gente não evolui, né? Porque isso vai sempre puxar a gente para baixo, né? Essas paixões que a gente tem, que são essas, o orgulho, a raiva, o preconceito. A reforma íntima é justamente isso, exatamente isso. É assim, ó, eu gosto de dizer que a reforma íntima é como se fosse assim, ó, você chega numa casa em que as luzes estão todas apagadas, certo? Aí você acende a luz da sala, pronto, graças a Deus a sala está arrumada, está limpa. Aí você acende a luz do quarto. Cada cômodo desse é um aspecto da nossa vida, né? É um aspecto nosso, é uma daquelas paixões que a gente tem. Então, aí chega no quarto, está limpo, chega na cozinha, graças a Deus, prato lavado, tá tudo limpinho. Mas aí você abre um quartinho que você fica assim evitando há muitos anos de abrir, porque você fica com medo do que vai encontrar lá. Aí você fica adiando de abrir esse quarto, até um dia que você toma coragem e abre esse quarto. Quando você abre esse quarto, você quase cai de costa. É uma bagunça, é uma sujeira, é inseto para cá, é bicho para lá. Aí o que você vai fazer? Você vai fechar de novo e ir embora? Não. Você vai ter que trabalhar esse quarto daí, você vai ter que limpar ele, né? Vai ter que jogar o que não presta fora, ver o que serve para a sua vida atual, né? Que às vezes muita coisa que a gente guarda não serve para a nossa vida atual, né? Pois é, mas a reforma íntima é isso daí. Aí a gente acaba, quando a gente termina de limpar esse quarto, olha a reforma íntima feita, porque era o último quarto que faltava limpar, aí a gente fica adiando, né? Aí a gente vê assim, não era tão difícil quanto eu imaginei que seria, né? Eu consegui, né? Aí pronto, você com a casa toda limpa, você já pode receber pessoas, você já pode, já não tem mais vergonha de quem você é, né? De sua vida, tal. Aí você vai poder começar a praticar o bem, né? Porque você já fez a sua reforma íntima, entendeu? Agora, então eu só vou fazer o bem quando eu fizer a reforma íntima? Não, você pode fazer as duas coisas mesmo. Quantas vezes a gente está vendo um vídeo ou está lendo um livro, a gente vê uma parte assim, a gente diz assim, poxa, isso aqui, fulana ou fulano deveria ver, fulano deveria saber, né? Na verdade, aquilo ali foi para mim mesmo, entendeu? Aquela informação, aquilo ali,
Não é fulano que precisava ver, não, ouvir. Era eu que precisava, tanto que a informação não chegou para fulano, chegou para mim. Né? Por que chegou para mim? Porque era eu que precisava no final das contas. Né? Como você acabou de falar, eu fico falando da sujeira da vidraça da vizinha, quando eu vou ver, né? É a minha vidraça que está suja. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente às vezes, o tempo todo a gente faz isso, né? Fica dizendo, poxa, fulana deveria estar ouvindo isso daqui. Não é fulana que deveria estar ouvindo. É você que está ouvindo, que deveria estar ouvindo. Graças a Deus está ouvindo. Né? A espiritualidade trabalhou para que você estivesse ali naquele momento, naquela situação, para poder participar daquilo. Né? E aí pronto. Aí quando você vê aquilo, não pense, fulano precisava ouvir. Não. Deixa eu tirar logo essa informação aqui para mim. Deixa eu ver como é que serve isso daqui para eu usar na minha vida. Né? Aí se eu puder usar isso para ajudar fulano, já usei minha vida, né? Aquela informação já usei minha vida, então eu sei como funciona. Se eu puder usar essa informação para ajudar fulana, o fulano, posso fazer então, né? Quando eu tiver a oportunidade, que eu não vou forçar, né? Eu não vou forçar. Aí, por exemplo, eu tenho um irmão, uma irmã, um filho que não arruma a cama nunca, né? Aí eu vou ler lá um texto, como ensinar a seu filho a arrumar a cama. Aí você acha assim, fulano aqui, como é que sim arruma a cama. Não, aquela informação chegou para você. Você vai aprender aquilo e depois você vai praticar aquilo com seu filho, com sua irmã e tal, né? Você vai usar aquela informação que você aprendeu para fazer o bem, entendeu? Então é assim que funciona. A informação, se fosse para chegar para esse filho, por exemplo, chegaria para ele, a espiritualidade daria um jeito, que ele estava vendo o TikTok ali, ele estaria vendo o Reels ali, e a informação chegaria para ele, mas chegou para você. Duros, nós somos pessoas duras de lidar. Imagine como é para um nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, lidar com a gente. Né? Não dá conselhos, né? Dizer, siga por aqui, não faça isso. Imagine a dureza para ele que é. Pois é, né? Aí quando a gente já passa por toda aquela situação, aquela dificuldade, aí que a gente começa a ouvir os nossos mentores. Não precisava ter passado por aquilo. Né? A gente passou porque a gente quis passar. Né? Aquela dificuldade. Não, eu precisava. Quando a gente diz assim, tem 10 filhos, foi Deus que me deu. Não, Deus não deu esses 10 filhos. Você não precisava ter esses 10 filhos. Né? Você quis ter esses 10 filhos para aprender que não precisava ter os 10 filhos. Né? A vida é assim, funciona assim. Tudo que a gente passa na vida, nem tudo a gente precisa passar. A gente passa porque a gente é teimoso. A gente só aprende na prática, a gente só aprende vendo, né? Aquele ver para crer, não crer para ver. Né? A gente precisa ver. Quando a gente viu, a gente se esborrachou ali, aí a gente aprende. A gente diz assim, realmente, eu não precisava. Precisava. Naquele momento você precisava, porque de outra forma você não ia aprender. Você não queria aprender, porque os seus mentores, o seu anjo da guarda, os seus protetores, estavam ali dizendo ali, não vá por aí, não faça isso. Mas você, teimoso, né? Não, eu vou porque ninguém manda em mim. Um bom exemplo é relacionamento assim, marido e mulher. Os pais, né, dizem assim, fulano não presta para você, fulano não presta para você, ele é assim, Você tapa os ouvidos.